livro de Isaías, capítulo 40, versículo 28 por diante. Aí você está perguntando, mas onde é que fica Isaías? Isaías fica pertinho de Jeremias. É só você decorar Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juiz, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares, Isaías. Isaías capítulo de número 40, versículo de número 28. Eu espero que você achar, irmão. Beleza. Depois eu vou lhe ajudar nesse negócio para o senhor ficar craque. Eu fui dizer os livros, ele disse que está difícil de achar. Isaías de número 40, capítulo 40, versículo a partir do 28, diz: será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? Falar o que, Senhor? O Senhor, o Deus eterno, Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fadigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados Ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens, em tradução de alguns aí, diz mancebos, se cansam. Até os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem novas forças sempre. Voam nas alturas como águia, correm e não perdem a força, andam e não se cansam. E você diz: Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, este conteúdo aqui, se fosse esmiuçar, detalhar, detalhar, 2 horas seria pouco. Mas não se preocupe que eu não vou cansar vocês. Vamos falar bem contidamente sobre esse tema. Vamos lá. Perceba que a partir do 28, irmão Cícero, através do profeta Isaías, Deus usando o profeta Isaías, Deus faz uma pergunta: será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? Essa interrogação de Deus ao povo, Josefa Pedro, é uma interrogação interessante. Nesse tempo de Isaías, ou irmã Fátima, o povo de Israel, que a gente conhece também como um povo que foi escolhido por Deus no passado, também hoje, mas no passado principalmente, o povo de Israel estava afastado de Deus, Pedro. O povo não queria saber de ir para a igreja, o povo não queria saber de orar, o povo não queria saber de ouvir a palavra, o povo não queria saber de nada. Sabe o que era que o povo queria? Fazer a vontade do inimigo de Deus. Quem é o inimigo de Deus, Pierre? Você sabe? Sabe? O diabo, muito bem. O povo desse tempo, apesar de ser chamado povo de Deus, estava querendo só fazer a vontade de Satanás, estavam relaxados. Aí estavam afastados de Deus, estavam em situação muito complicada. Aí Deus pergunta: vocês estão fracos, vocês estão afastados de mim, vocês esqueceram de mim, mas será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar isso? O que, Senhor? O Senhor Deus eterno, Ele criou o mundo inteiro. Meu irmão, Deus estava dizendo:
eu vou falar para vocês só um pouquinho do que eu fiz. Eu criei o mundo. Vocês esqueceram disso? Deus está perguntando ao povo de Israel. Vocês esqueceram que eu criei o mundo? Vocês esqueceram que eu criei o universo? Vocês esqueceram quem sou eu? Porque você percebe, deixa eu fazer uma aplicação para hoje. Você percebe que as pessoas hoje, irmão Ulisses, agem como se elas fossem independentes. Não são todos, tem uma exceção, mas a maioria agem como elas fossem independentes de Deus, como se Deus não existisse. Você vê como o mundo está meio de cabeça para baixo? As pessoas, hoje você vê cada absurdo, e todo dia você vê um absurdo, e você vê as pessoas agindo de maneira como se Deus não existisse. Estou nem aí, sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero, eu sou dono daquilo que eu sou dono do meu nariz, eu acho que eu sou assim, eu sou desse jeito, e as pessoas são assim. Mas aqui o povo de Israel estava meio achando que Deus tinha esquecido deles, estavam meio afastados de Deus. Aí Deus chega e diz no 29, no 28 ainda: eu fiz o mundo inteiro. Deus não cansa nem se fadiga. E eu estou entendendo o que é fadiga e cansaço, porque a minha esposa está nesse processo. Jesus vai tirar isso dela em nome de Jesus. Mas ela está nesse processo, e é um processo que eu não estou na pele dela, mas eu vejo que é perturbador. Fadiga e cansaço. O que é fadiga e cansaço? É aquela situação que, independente de como você se encontra, sentado, deitado, em pé, andando, parado, você nunca está bem. Está sempre acontecendo alguma coisa que está te incomodando, te perturbando. Aí Deus disse: eu não sou como vocês, povo de Israel, humanos que se cansam, se fadigam, se perturbam, porque vocês são humanos, mas eu não. Eu fiz o universo, só isso. Se você não tem proporção do tamanho do universo, eu vou lhe dar um número que você não vai imaginar, mas o universo tem cerca de 12 bilhões de quilômetros. Universo. Tem noção do que é isso? É mais de 70 mil vezes aí da Lua. Perceba bem, é interessante a gente frisar. Perceba, ele diz que ele não se cansa, não se fadiga. E ele diz também: ninguém pode medir a sabedoria de Deus. Meu amigo, uma coisa é ter conhecimento, outra coisa é ser sábio. Ter conhecimento é algo que você pega dos livros de pesquisa e consegue guardar para você. Ser sábio é saber entrar e sair de qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer situação, sem nenhuma dificuldade. Talvez o inteligente, só para diferenciar o inteligente do sábio, o inteligente cai num buraco e sabe sair do buraco, e o sábio não passa nem perto do buraco, por isso não cai. Essa é a diferença do inteligente e do sábio. Então o Senhor diz aqui no texto que ninguém pode medir a sua sabedoria. Meu irmão, o seu olho pisca a 3 milésimos de segundo, e a piscada do olho, ela traz uma proteção ao olho que a gente não percebe, mas a velocidade que o olho pisca, Deus fez assim para que o nosso olho, se ele não piscar, ele se enche de argueiro, de poeira com facilidade. Deus permite que o olho pisque a cada 3 milésimos de segundo para o seu olho ter proteção. Me imagine qual é o ser humano que quer ter capacidade de criar um ser humano e pensar, só estou falando só da proteção do olho, nessa piscada. Só um Deus Todo-Poderoso. Dentro de você tem 72 ossos, e dentro desses 72 ossos, milhares de nervos, e dentro desses nervos, eles estão em movimento sincronizado, onde nenhum atropela o outro. Quem faz isso? Só um Deus Todo-Poderoso. E dentro de você existem 3 bilhões de células. Você sabe o que é isso?
Não. Sabe por que você não adoece com frequência? Porque as células te protegem também. Sabe por que você consegue ter imunidade? Porque as células recebem sangue e o sangue nas células protege você de enfermidades. E Deus é capaz de fazer isso porque só Ele é capaz de criar um ser humano tão incrível como eu e você. Foram feitas uma pesquisa e descobriram que o homem é a máquina mais perfeita que existe. Por quê? Porque o homem já criou tudo, agora ainda não criou outro ser humano. Percebeu isso? Estão querendo inventar tudo. Eu poderia dizer aqui 1 milhão de coisas, como por exemplo na China agora já foi lançada a barriga que não precisa de ninguém, a barriga robótica. Pega um robô, bota uma barriga, dentro dessa barriga é gerada uma criança. Isso está em teste desde 2010, mas ainda não conseguiram colocar no mundo uma criança gerada numa barriga do robô. Por quê? Porque ser humano perfeito, só quem cria é Deus. Dentro da sua sabedoria a gente não consegue imaginar o tamanho, a dimensão, a proporção da sabedoria de Deus. Mas eu não tenho palavras para explicar a sabedoria de Deus, por isso que vamos para o versículo 29. No versículo 28, 29 ainda. Aí o 29 diz: aos cansados Ele dá novas forças. Ao cansado Ele dá novas forças. Isso significa dizer uma coisa bem simples: o cansado tem força, mas a força do cansado está cansada. Aí Deus tira a força velha e bota nova. É como se Ele pegasse você que está cansado, é como se Ele pegasse o motor de um carro novo, colocasse num carro que está com o motor cansado. Aquele carro pode até estar com a lataria meio ruim, mas ele está novo porque o motor está zero. Então isso é que Deus faz comigo e com você. As condições físicas da minha esposa, com certeza não estaria aqui mais nem de longe. Mas eu não sei se você veio aqui, é porque ela tem força própria? Não. É porque Deus dá força. Se for olhar para as enfermidades que tem incomodado a irmã Fátima, a irmã Liz, a minha mãe, a vontade que dá é deitar na cama e dizer: eu vou dormir, eu vou descansar. Estou com a perna doendo, estou com o pescoço doendo, estou com a coluna doendo, estou com o quadril doendo, estou com a barriga doendo. Mas por que você consegue olhar para a dor que está incomodando você e dizer: não, eu vou para a igreja? Porque as forças que você vem da sua casa e recebe de Deus todo dia, vem da sua casa, a igreja não é sua, é Deus que coloca força nova em você. Ou você nunca fez um serviço e disse: rapaz, eu pensei que não ia conseguir terminar, não. Aconteceu isso ou não? É verdade, porque pelas suas forças você nem começava. Mas muitas vezes você começa e termina porque Deus olha para você e diz: eu vou cumprir a minha palavra. Aos cansados eu vou dar força nova. Eu estou falando uma linguagem simplificada porque eu não entrei ainda no aspecto espiritual da coisa. Mas no aspecto espiritual, Deus estava dizendo a Israel a mesma coisa. Vocês estão fracos espiritualmente, vocês estão quase desistindo espiritualmente, vocês estão quase parando espiritualmente. Mas esperem e escutem uma coisa: vocês não lembram disso, vocês não sabem disso. Eu sou o Senhor que dou forças aos fracos, que ajudo aos fadigados, que levanto os cansados. Lembre que sou eu, o Deus de Israel. Deus estava dizendo para Israel exatamente isso. Vendo aqui o contexto. Ainda estou no contexto do texto e já passou 17 minutos. Esse relógio não é crente não, bem. Percebam bem. O texto do 29 diz que Deus dá energia aos fracos. Vocês vão revelar a idade de vocês agora. Quem já tomou emulsão de Scott? Eita, remédio ruim da desgraça. Emulsão de Scott. Já tomou, irmãos? Aquele remédio que tem um camarada carregando um peixe nas costas. Já tomou? Emulsão de Scott agora é bom. Tem sabor morango, tem sabor de chocolate. Mas no tempo que eu tomava, era sabor de peixe cru. O senhor lembra? Lembra?
Lembra, irmão Cícero? Bacalhau, exatamente, bacalhau. Aí tinha um que concorria com biotônico, no São Biscoito, biotônico Fontoura. Quem lembra? Misturava os dois e dava uma fome canina no camarada. Aí você que estava fraco, misturava o biotônico. Minha mãe nunca soube, mas eu misturava os dois. Ela vai saber agora assistindo a pregação. Nunca soube, mas eu misturava os dois. Essa desgraça vai ficar melhor. Mas menino, eu acho que é por isso que eu tenho essa barriga desse tamanho hoje, porque eu tomei muito. Aí minha mãe, não lembro se minha mãe tomou, mas minha mãe não tinha apetite de jeito nenhum, ainda hoje ela não tem. Mas eu tomava aquilo. Na verdade eu nunca tive falta de apetite, mas eu nunca tive apetite que tem hoje. Mas vamos lá. Então entendo, quando eu tomava aquilo, aí dava uma fome. Se eu não comesse um tijolo molhado pensando que era de chocolate, eu mudo meu nome. Você já tomou aquilo? Sentindo-se fraco? Pronto. Esta noite Jeová está dizendo: eu sou o seu biotônico Fontoura e sua emoção de Scott. Aos fracos, eu sou o biotônico Fontoura e emoção de Scott. Porque às vezes quando nós estamos fracos, se a gente não tiver cuidado, Pedro, o que a gente mais quer é dormir, o que a gente mais quer é ficar deitado, o que a gente mais quer é descansar. Aí quando a pessoa está fraca, diz: eu queria tanto ir para o céu logo, eu queria tanto chegar no céu, eu queria tanto ser. É normal de quem está fraco, quem está cansado. Eu não disse nome de ninguém. Entendeu? É normal. Mas o Senhor está dizendo para Israel e está dizendo para a gente hoje: eu fortaleço o fraco, eu animo o desanimado, eu levanto o caído, eu sou combustível, emoção de Scott e o biotônico Fontoura para você essa noite. A gente precisa entender isso. Meus irmãos, versículo 30 diz: até os jovens cansam, e os moços tropeçam e caem. Por que, irmã Fátima, irmão Ulisses, Josefa Pedro, o texto aqui diz: até os jovens cansam e os moços caem? Porque para entrar no exército de Israel era feito, até hoje é feito, é só você pesquisar, um teste de resistência tão absurdo. E o teste era feito no deserto. E o jovem que era aprovado para entrar no exército e ter um destaque, vamos dizer assim, profissional, eram aqueles que na situação extrema de calor, sede, cansaço, não tropeçavam e nem caíam. Aí Deus diz aqui: até os jovens, aí na linguagem traduzida para você entender, que são testados até o limite. O de hoje não, o jovem de hoje é fraquinho. O jovem de hoje é fraquinho. Não é todo não, né, Josefa? Mas a maioria não pode levar uma arranhão na canela. Ai meu Deus, quase quebra. Eu não. Eu levava tropeção que arrancava um pedaço do dedo e ia brincar de novo. Mas o jovem de hoje não sei se é o que está acontecendo. Não, Josefa Pedro. Mas a Bíblia diz: os jovens aqui, que eram testados ao extremo, no deserto, eles tropeçam e caem, que são jovens. Imagina eu que já estou com 45 anos, já com o motor meio cansado. Mas ele diz: os que esperam no Senhor. Ô mãe Deus, por que ele está falando dos que esperam no Senhor? Porque mesmo eu me sentindo fraco, cansado, Pierre, ou Josefa Maria, ou irmão Cícero, mesmo eu me sentindo fraco, cansado, o Senhor não me dá força quando eu acho que devo receber força de Deus. Eu recebo forças do Senhor quando Ele sabe que é a hora certa de me dar. Por isso que Ele diz: os que esperam. Os que esperam no Senhor, o que é que farão? Renovarão as forças. Ou seja, Deus tira as forças velhas e coloca forças novas. Subirão
com asas como águia. Você não tem noção que é a águia voando. A águia consegue enxergar um pardal aqui no chão, mesmo ela estando a 20.000 metros de altura. Ei, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. A águia é tão absurda, porque o corvo, quando vai brigar com a águia, o corvo não consegue subir acima de 30.000 metros, mas a águia consegue. Quando o corvo sobe acima de 25.000 metros, falta oxigênio para o corvo voar, aí ele não voa mais. Então quando a águia está baixa, aí ela briga com o corvo. Ela não quer brigar com o corvo, ela voa mais alto, chega a 30.000 pés de altura. O corvo não chega a 30.000 pés. Quando ele chega a uma certa altura, que ele vê que não consegue lutar com a águia, ele voa abaixo e deixa a águia em paz. Então entenda, o Senhor estava dizendo: o que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, vão estar voando por cima, vão estar voando alto, vão estar voando forte, caminharão e não se sentirão cansados, fadigados. Ei, caminharão e não se sentirão cansados e fadigados. E o que mais? O que é que diz mais o texto? Caminharão e não se sentirão cansados, voarão nas alturas como águia, terão coragem e não perderão as forças, andam e não cansam. Entenda, perceba que o texto diz aqui que nós, quando recebemos forças do Senhor, uma hora ele diz voarão, outra hora ele diz caminharão, outra hora ele diz o quê? Andarão, correrão e voarão. Quando a gente recebe força do Senhor, o texto está dizendo que uma coisa que não pode acontecer é que a gente fique parado. Ou você está caminhando, mas caminhe na presença do Senhor, com a força do Senhor. Ou você está correndo, mas corra com a força do Senhor, com a presença do Senhor. Ou você está voando, agora parado você não fica. Quem recebe força do Senhor tem tanta disposição que, mesmo se sentindo fraco, como tem pessoas aqui hoje, buscam estar na presença do Senhor. Nem toda hora, irmãos, nós como cristãos estamos com disposição para vir à casa de Deus. Nem toda hora nós como cristãos estamos com disposição para cantar. Nem toda hora nós como cristãos estamos com disposição para orar. Nem toda hora nós como cristãos estamos com disposição para dar um sorriso, para dar uma glória. Mas quando a gente recebe forças novas do Senhor, a gente consegue cantar, orar, voar, andar, caminhar, correr na vontade, na presença, debaixo da proteção do Senhor. Não pense que você vai ficar sempre por baixo. Não, você vai voar por cima. Não pense que você vai estar parado. Não, você vai caminhar. Se o Senhor não te quiser caminhando, Ele vai te colocar para correr. Quando o Senhor não te quiser correndo, Ele te coloca para voar. Mas parado você não fica. Então entendamos bem esse texto. É tão fácil de entender que a gente nem precisa explicar, né? Então pensamos bem nesse texto. Pensamos bem. O texto diz que a gente não vai cansar. Mas pastor, eu canso. Eu também. Você pensa que eu sou tão apaixonado assim para estar pregando todo culto, todo dia com o mesmo gás? Não, meu filho. Não. Mas por que a gente consegue fazer? Porque as forças não é nossas, é do Senhor. Por que você consegue estar aqui, mesmo que à tarde você pensou assim: não sei se eu vou para a igreja hoje, estou tão indisposto. Mas por que você está aqui? Porque as suas forças vêm do Senhor. Aqui é como se fosse um posto de combustível para o carro, uma oficina espiritual para você. Quando o carro chega no posto, por mais que ele esteja com o tanque vazio, ele vai sair com o tanque cheio. Quando o carro chega na oficina, por mais que ele esteja com o motor um tanto quebrado, ele vai sair com o motor regenerado. Aqui é a oficina de Deus. Aqui é o posto de Jeová, onde Ele te enche de combustível para você caminhar, andar, voar, correr. Eu poderia dizer aqui 3 tópicos: características daqueles que estão prontos para voar, características daqueles que estão prontos para correr, características daqueles que estão prontos para caminhar. Quem caminha não é mais fraco do que quem corre, e quem corre não é mais fraco do que quem voa.
O texto aqui é dividido em 3 partes, por momentos. O Senhor estava dizendo para Israel o seguinte: meu povo, povo escolhido, há momentos que vocês estarão caminhando, há momentos que vocês estarão correndo, há momentos que vocês estarão voando. Isso é um aspecto espiritual. Mas a gente, muitas vezes, mesmo acabrunhado, triste, angustiado, você não consegue se desconectar de Deus. Por quê? Porque a tua energia, o teu combustível, o teu estímulo, a tua força, a tua fé, a tua alegria, o teu vigor, a tua esperança vem de cima. Se é de cima que vem, é em cima que você está conectado. Entre você e Deus há uma conexão inquebrável espiritual, que só aqueles que têm a força renovada, regenerada, vivificada, recebem. Por isso que aquele hino do Gerson Rufino diz: eu não sei o que ele viu em mim, não entendo o que me amou, eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sabe por quê? Realmente a gente não merecia nada, a gente não tinha nada, a gente não era nada, mas o Senhor disse: eu vou investir nele, eu vou investir nela, eu vou investir naquele, eu vou investir naquela. E o Senhor investiu, e nós estamos aqui. Tem pessoas que olham para mim, para você, e dizem: mas como? Quem diria a fulana na igreja, o ciclano na igreja? Rapaz, sabe quem eu vi com o microfone na mão? Não. A Josefa Pedro pregando no lugar do pastor. Rapaz, sabe quem eu vi na igreja cantando? Não. A irmã Josefa Gama, a irmã Nezinha, a irmã Cícera, a Josefa Maria, a Pedro. Rapaz, o que é isso? É aqueles que o Senhor escolheu e renovou as forças. Eu tenho certeza que se a irmã Fátima, o irmão Ulisses pegasse esse microfone aqui hoje, eles iam dizer: depois que eu aceitei Jesus, eu não sei explicar, mas minha vida mudou. Ele coloca dentro de nós algo que, quando a gente assim é novo crente, a gente não consegue explicar. Mas sabe o que aconteceu? Algo que mesmo não sabendo, sente. E sentindo, mesmo não explicando, percebe que algo mudou. Sabe o quê? Porque Deus faz uma conexão com você e Ele, e renova as suas forças. E o crente com a força renovada, meu irmão, é um trator de esteira. Um crente com a força renovada, tudo que se colocar na frente dele, ele tem disposição. Vai terminar já, viu, José? Tem disposição para passar por cima. O crente com a força renovada sabe que o Senhor está com ele. E o Senhor estando com ele, o mundo todo pode estar contra, mas ele vai sair mais do que vencedor. Amém, irmãos? Isso aí. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, te agradecer, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Pai, queremos te louvar e te agradecer, porque nós, apesar de não termos forças, mas o Senhor nos dá. Apesar de nós não estarmos tão animados, mas o Senhor nos anima. Apesar de estarmos nos sentindo um pouco frágil, o Senhor nos encoraja. Pai, permita-nos que em 26 nós vençamos os obstáculos com a tua força, com a tua coragem, com o teu ânimo, ou correndo, ou andando, ou voando, mas que nós estemos na direção do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as duas consolações do Espírito Santo continue com você.